O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que nos ensina o que é pecado e o que não é pecado. Aí fala sobre aperfeiçoar a santificação. Então, veja que é aquilo que nós estávamos falando. O Senhor Jesus se fez por nós santificação. Nenhum de nós pode ser santo, nenhum de nós pode entrar no santo dos santos, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele se entregou por nós, ele abriu o véu da separação, aquele véu que havia, simbolizando que ninguém poderia entrar na presença de Deus, porque Deus é santo, porque Deus está separado, está longe de nós por causa dos nossos pecados, mas através de Jesus o Senhor reconciliou o mundo através de si próprio. Mas ali, a partir do momento em que nós vemos o Senhor Jesus na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, nós temos que aperfeiçoar a santificação. O que significa isso? É fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Deixar o Espírito Santo operar na nossa vida e nos ensinar o que é pecado e o que não é pecado. Não faz nenhum sentido o Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário e nós aceitarmos a Jesus, mas nós continuarmos nos nossos pecados, continuarmos escravos do mundo, continuarmos na escravidão do pecado. Então, a partir do momento em que o Espírito Santo entra no nosso coração, nós começamos a pedir que o Senhor nos santifique, nos faça separados do mundo, nos faça separados do pecado, para podermos honrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A santificação deveria ser, em todos os crentes, um processo gradativo, ou seja, cada vez mais santificação, cada vez mais temor a Deus. Mas em alguns crentes acontece o contrário. Eles se convertem, têm aquele temor, procuram a santificação e depois vão abandonando a santificação e todo o pecado acaba sendo para ele como uma coisa banal. Vem aquela questão do que é que tem, né? Qual que é o problema? E isso é uma coisa terrível, porque o diabo entrando na vida desse crente, cauterizando a consciência dele, para ele achar que nada mais é pecado, quando na verdade, quando ele se converteu, ele buscava a santificação. O certo é o crente buscar cada vez mais a sua santificação, como disse esse versículo que nós lemos, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus, é aperfeiçoar a santificação, buscar cada vez mais santificação. O que é santificar? É ser separado do mundo, é ser separado do pecado, é ser separado das coisas mundanas, é ser separado das coisas da carne. Aqui em Romanos 6, 19 e 22 está escrito: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas do que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Vendo que, na verdade, a santificação é que está conduzindo à vida eterna depois que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e tivemos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito, do Spurgeon. Ele fala assim: olhe para a cruz e odeie o seu pecado, porque foi o seu pecado que matou o nosso querido Jesus. Se todo crente pensasse nisso todos os dias, né? Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente pensa muito naquela pessoa. E o Espírito Santo está conosco, então nós temos que pensar todo o tempo se o Espírito Santo está se afastando de nós e pensar no Senhor Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, novamente eu vou dizer, na cruz do Calvário, levando o nosso pecado, nós odiamos o nosso pecado. Nós não queremos voltar para o pecado, nós queremos nos aproximar de Jesus, nós queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus,
Por quê? Apesar da nossa fraqueza. Por quê? Porque o Senhor Jesus levou o nosso pecado na cruz do Calvário. Então, aí o apóstolo São Paulo está falando que nós não estamos mais na escravidão do pecado. Jesus já pagou o preço, e o preço da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa vida eterna. Então, uma vez que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos que prosseguir com essa visão do Senhor Jesus Cristo sofrendo por nós e o nosso pecado fazendo Jesus sofrer. E quando nós vemos que Jesus está sofrendo por causa do nosso pecado, se nós amamos a Jesus, nós deixamos o nosso pecado.